Olá, meu irmão e minha irmã. A liturgia de hoje, de domingo, terceiro domingo do tempo comum, antes de Pentecostes, Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, e capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 21. O capítulo 1 de Lucas, versículo 1 ao 4, inicia assim: visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Capítulo 4. Versículo 14 ao versículo 20. Inicia assim: Jesus voltou então para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo, entregou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atento. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta passagem da Escritura. Meus irmãos em Cristo, o Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, é mostrar Jesus nesse trecho, já comunicando àqueles que estavam na sinagoga que a Escritura já estava se cumprindo. O tempo chegou. O Messias já estava entre eles. E certo que os versículos seguintes, nenhum daqueles senhores que estavam ali escutando aquilo que Jesus estava a dizer, estavam felizes com aquilo. É porque, como Jesus é dessa região de Nazaré, muitos o conheciam desde sua infância, conheciam seus pais. É tanto que quando ele vai dizer isso, os versículos posteriores ao 21, vai dizer: ele não é o filho de José com Maria? Como é que ele diz que é o Messias, é o nosso Salvador? Então Jesus, ele inventou isso, por mais que ele quisesse mostrar para o seu povo que ele era o libertador, que ele é o libertador de todo aquele povo, mas a dúvida, a falta de fé
predominava naquela região onde Jesus cresceu e passou ali boa parte de sua vida. Tanto que nessa região ele vai realizar pouquíssimos milagres, porque as pessoas não acreditavam nele. Tanto que no versículo seguinte, posterior ao 21, vai dizer, Jesus vai dizer que o profeta, ele não é bem-vindo na sua terra. Ele não faz milagres. Até um ditado popular que diz que santo de casa não faz milagre, porque as pessoas não acreditam, né? Elas dão mais ouvido a pessoas que vêm de fora. E isso acontece até hoje. Até hoje acontece. Você pode ter na sua igreja, tem o seu pastor, tem o seu padre, aí você nem bota tanta fé no que ele fala, aí vem um padre famoso, um pastor famoso, aí você vai porque as palavras daquele padre, daquele pastor, tem mais unção do que a do seu pastor, a do seu padre, do seu reverendo, sendo que a mensagem é a mesma, é a Bíblia que eles estão passando. Porque o seu pastor, o seu padre, o seu reverendo não fazem tantos milagres, porque você não crê. Quando eu falo milagres, é até mesmo o fato de conversões, de ter pessoas ali presentes para escutar o texto sagrado todos os domingos, ou sábados, ou todos os dias da semana, porque é preferível para alguns dar mais ouvido aos famosos, aqueles que tem programa de rádio, televisão. Vai ter a missa, vou dar um exemplo de uma missa, um padre tal da sua paróquia. Aí vem um outro padre famoso que vai fazer uma missa em outro canto. Você deixa de ir para a missa do seu padre, do seu pastor, para ir para a missa dele, porque você acha que a daquele tem mais poder, né? A Eucaristia daquele é mais autêntica do que aquele na qual você congrega ou só ocupa o banco. Então, aquilo que Jesus passou, muitos dos pastores de hoje passam por isso, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, não podemos estar nos comportando como esse povo que Jesus, mesmo lendo o texto sagrado, diz: hoje se cumpriu essa profecia. Você fechar seu coração e dizer: não vou crer porque ele é daqui. Se fosse de outro canto eu acreditava, mas como é daqui eu não acredito. Então, que Deus tire do nosso coração ações como essas, sentimentos desses, de dúvida, porque são justamente esses sentimentos que fazem com que a gente não avance tanto nossa caminhada para nos salvarmos e sermos cristãos autênticos e não só pessoas que se dizem cristãos e só vai à igreja para ocupar o banco, mas tudo aquilo que é pregado não é acreditado por aqueles que escutam. Então, não sejamos toméis, mas sim sejamos pessoas, como diz o texto de Mateus, da qual, quando vai falar das bem-aventuranças, e que bem-aventurados são aqueles que acreditaram sem terem visto. E seja assim a gente. Cremos sem ter visto e que acreditemos nas palavras
de nossos pastores, aqueles que nos orientam todos os domingos nas celebrações, aqueles que rezam por a gente, e não vamos colocar nossa fé em padres, pastores ou reverendos, estrelas. Eles são igual ao que você tem na sua comunidade. Não são maiores e nem melhores. Eles são servos. E como servos não devem ser adorados, e sim somente respeitados. Então que Deus nos abençoe, hoje e sempre.